Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora esse vídeo está chegando até você, mas eu vou te cumprimentando aí, mostrando toda a minha consideração a vocês. Espero que vocês estejam se cuidando, espero que vocês estejam fazendo valer a pena, né? Essa distância, esse isolamento. A pandemia não acabou, gente. Ainda tem gente doente, ainda tem gente adoecendo, né? Tem pessoas aí sequeladas, pessoas que nunca mais vão sentir gosto ou cheiro. Então, essa doença não tem cura. Tem pessoas que sobrevivem, tem pessoas que não sobrevivem. É por isso que nós não estamos indo para a escola, para a sua proteção e a minha proteção. Vocês que já são praticamente adolescentes, têm que tomar cuidado. Eu tenho visto muita festa aí na nossa região, né? E muitos jovens, inclusive jovens da idade de vocês, indo como se nada tivesse acontecendo, sem proteção de máscara, sem nada. E isso, gente, não é bom. É prejudicial para você, é prejudicial para a sua família e é prejudicial para toda a sociedade, ok? Eu me mantenho protegido, né? Para o meu bem, para o bem da minha família e para o bem da comunidade, ok? É por isso que nós não estamos na escola, para nós não prejudicarmos individualmente, não prejudicarmos o coletivo, ok? Então vamos para a nossa aula, né, gente? Ok? Nós vamos falar aí origem e destino de imigrantes. Para começar aí, a gente tem aí um gráfico, né? Mostrando aí migrantes internacionais no mundo no ano de 2015. Olha aí, países do norte, né? Ou seja, saíram nos países do norte. Olha a quantidade, 140 milhões de pessoas entraram, né? Países do sul, você vê que já é um número menor, né? Tem uma procura muito maior pelos países, né, do norte, que são os países mais desenvolvidos. Origem dos países, origem dos migrantes que vivem nos países do norte. A origem deles, obviamente, né, a maioria são dos países do sul. Está aqui, né? 61%, né? Do norte, né? Existe uma migração de alguém que sai da Europa em direção aos Estados Unidos, né? Do Japão em direção à Europa, sim, existe, mas é bem mais raro, né? E aqui, origem dos migrantes que vivem nos países do sul, né? Tá aqui. A maioria do próprio sul, né? Por quê? Porque quem vive num país do norte, num país desenvolvido, dificilmente vai querer morar num país do norte, né? Pelo contrário, as pessoas que vivem nos países do sul, nos países mais pobres, é que vão buscar os países do norte. Isso é um dado meio que óbvio, mas tem que ser apresentado. Ok, com o crescimento das migrações internacionais, atualmente todas as regiões do mundo estão envolvidas no fenômeno migratório, né? Você vai já conhecer mais sobre esse fenômeno, né? Então, todas as regiões do mundo sofrem algum tipo de migração. Segundo a ONU, entre 1990 e 2015, o número de imigrantes internacionais aumentou 60%. Um número consideravelmente grande, né? Aí em 25 anos praticamente, né? A maior parte dos fluxos migratórios, que são fluxos migratórios, é o movimento de pessoas mudando, né, de país. Então, a maior parte desse fluxo migratório da atualidade ocorre principalmente no mesmo espaço regional. Ou seja, as pessoas estão no mesmo espaço regional e trocando simplesmente de espaços, né? Os deslocamentos entre os continentes representam uma parte menor desse fluxo, né? Ou seja, as pessoas elas estão mais, por exemplo, vamos dizer, América do Sul, né? As pessoas estão mais migrando. A pessoa que mora no norte do Brasil vai para o sul, ou do sul para o norte, ou a pessoa que mora no Paraguai vai morar na Argentina, tudo numa questão, numa região só, né?
Quando se fala em trocar de continente, aí a migração é menor, até pela questão da dificuldade, né, da distância, né, da fiscalização, etc. Nos últimos 25 anos, as migrações ocorreram sobretudo entre países em desenvolvimento, no sentido sul-sul, ou seja, a pessoa sai, como eu disse, do Paraguai para morar na Argentina, a pessoa sai da Angola para morar no Brasil, né? Ou seja, nos países do sul, né? Aproximadamente 43% dos migrantes, deixa eu frisar esse dado aqui, ó, originários de países do sul, migram para outros o quê? Países do sul. Então, normalmente os migrantes que são de dos países mais pobres, dos países do sul, migram para países do sul também, enquanto 42% migram para países do norte, né? Ou seja, você vê que o índice é pouco menor, mas é menor, né? E por que isso? Porque você, por exemplo, para sair do Brasil, para entrar na Europa, haja dificuldade, viu? Você, para sair do Brasil para entrar nos Estados Unidos, tem dificuldade. Você, para sair do Brasil para entrar na Nova Zelândia, tem dificuldade. Tanta dificuldade geográfica das distâncias, né? Quanto também a documentação, porque não aceitam qualquer pessoa entrar lá sem visto, sem uma série de cumprimento de normas. Ao mesmo tempo, 83%, né, dos migrantes originários de países do norte deslocam para outros países também do norte, ou seja, a migração, né, de países do norte, a migração daqueles que saem de países do norte em direção a países do norte também é maior, é 83%, ou seja, a maioria das pessoas que saem dos países do norte, por exemplo, a pessoa que sai da Noruega, vai para os Estados Unidos, a maioria, vai para o Japão, vai para a Austrália, que são países do norte, países tidos como mais desenvolvidos, né? Tais dados permitem desconstruir a ideia de que a maioria dos migrantes do sul migram exclusivamente para países do norte, apresentando um fardo para os países de desenvolvimento. Então, isso aqui revela que, na verdade, os países do sul, os migrantes do sul, normalmente vão para países também do sul. Mas isso não é difícil concluir pela dificuldade, né? E também os migrantes do norte, né? Eita, essa letra tá uma desgraça de feia, mas tudo bem. Também, né? Vão em direção ao quê? Ao norte. Então, a migração do sul para o norte e do norte para o sul é menor, ok? Diferente do que a maioria das pessoas pensam, né? Que o cara vai sair do Brasil em direção aos Estados Unidos para dar despesa, para dar trabalho lá. Isso acontece, mas é muito mais difícil do que o que a gente está vendo na realidade. Ok. Gente, a gente aí quase 10 minutos, né? Mas vamos continuar. Em 2015, os migrantes internacionais enviaram para seus países de origem a soma de 600 o quê? Bilhões de dólares, né? Então, pessoas que moram em outros países normalmente mandam dinheiro para a família, né? E essa soma não interessa se a pessoa mora no sul, mora num país do sul ou do norte. Essa soma gera 600 bilhões de dólares, né, anuais, sendo que 441 bilhões destinados aos países em desenvolvimento, né? Ou seja, então, a maioria desse dinheiro, dessas pessoas que mandam dinheiro para a família, eles estão mandando para os seus países
para os seus países para os países do sul. Então, normalmente são pessoas que saem dos países mais pobres, que são os países do sul, vão para ou o país do próprio sul ou do norte e mandam dinheiro para suas famílias. E esse dinheiro, só dessas pessoas que saíram da parte sul do planeta, representa mais da metade dos recursos daqueles que mandam dinheiro para outra região. Dessa forma, também beneficiam os países que os acolhem, né? Veja na tabela abaixo os principais países de origem, ou seja, os países da imigração, e os países de destino, ou seja, de imigração, dos migrantes 2017. Principais países de imigração, né? Ou seja, de onde as pessoas mais vão embora. Da Índia, né? 16 milhões, do México, 13 milhões, da Rússia, né, 10 milhões, da China, né, 10 milhões, de Bangladesh, 7 milhões, da Síria, 6 milhões, Paquistão, 6 milhões, Ucrânia, quase 6 milhões, Filipinas, 5,7, Reino Unido, quase 5 milhões, Afeganistão, 4 milhões. Quase o que tem aqui de mais interessante é a gente ver países tidos como país do norte, né? Como a Rússia, né? A China e o Reino Unido, né? Ter essa quantidade de pessoas que vão embora dos países, mesmo eles sendo países tidos países do norte, né? Portanto, países mais desenvolvidos. A Rússia, gente, eu posso dizer que principalmente pelo o regime quase totalitário que tem lá, onde tem um presidente há mais de 36 anos, né? E onde esse presidente ele é extremamente, né, autoritário. Então, isso deve ser um dos motivos. Na China, o mesmo motivo, né? Que lá quem controla é o Partido Comunista, onde as pessoas não têm liberdade de expressão, né? Então, mesmo sendo um país desenvolvido, muita gente está querendo ir embora. No Reino Unido, eu já não teria como explicar para vocês, porque no Reino Unido as condições de vida são maravilhosas, as pessoas têm liberdade de expressão. Eu não sei se é para trabalhar, né? Mas isso aí a gente pode descobrir em outro momento. E agora, né? Os países que mais recebem, né? No topo aqui, os Estados Unidos, né? Recebe 49 milhões, né? A Arábia Saudita, que é surpreendente, né? A Alemanha, né? Que é um país extremamente desenvolvido e que também é muito aberto a migrantes, né? Aos imigrantes. A Rússia também, agora a gente entra na sinuca, né? Porque da mesma forma como ele também manda muita gente embora, também está entre os primeiros, né? Aqui, ó, a Rússia está entre o terceiro que mais manda gente para fora, mas também está em quarto entre aqueles que mais recebem. E aqui o Reino Unido também, né? Recebe muita gente, mas também, né? Mas está aqui no topo mais recebendo do que mandando para fora. Emirados Árabes, a França também tem uma política, né, de recepção, eles têm uma boa recepção do imigrante. O Canadá também, que recebe muito pessoas de fora. Austrália, Itália e Espanha. Ok? Vamos para os próximos aqui. Já estamos aí com 14 minutos, gente. O tempo voa, né? Mas daqui a pouco a gente encerra, né? A mobilidade humana, gente, quando a gente fala em mobilidade, é a movimentação humana, né? O movimento humano é você ir para um lado e para o outro. Isso é mobilidade humana. É um direito que tem sido restringido a boa parcela da população mundial. Muitos estados, em razão da dificuldade que enfrentam para controlar fluxos migratórios, reforçam o que é a vigilância das fronteiras, né? Ou seja, tem países que já não querem mais receber pessoas
imigrantes em seus países, refugiados ou não. Eles não querem receber. O que que acontece? Eles fazem isso, ó, muralhas, grades, né? Vigilância para que as pessoas não entrem. Além o que de criar leis que procuram limitar a entrada de pessoas nos países. Então, tem países que têm criado leis mesmo para que as pessoas não entrem mais. As pessoas de fora não entrem em seus países, né? Eles alegam uma série de fatores, mas acontece, né? Então, o que acontece? Construção de muros, né? Cercas e barreiras, né? Estas entre os mecanismos utilizados pelos estados para conter a migração. Então, isso são só alguns dos mecanismos, né? Muros, barreiras e cercas. E tem outros, né? Tem, por exemplo, tem países que financiam, né, projetos sociais em países vizinhos para melhorar a vida daquelas pessoas e para tentar estimular que as pessoas não continuem saindo em direção ao seu país, né? Isso acontece já. Inclusive a Itália é um país que financia, né, projetos sociais na África para evitar dessas pessoas virem para o seu país. Isso acontece. Esse tipo de construção, ou seja, muros, cercas e barreiras, esse tipo de construções vem se multiplicando a partir do ano 2000. 28 muros começaram a ser construídos, né? Ou seja, desde 2000, 28 muros começaram a ser construídos em diversas partes do mundo, né? Como na fronteira entre o México e os Estados Unidos, entre a Índia e Bangladesh, entre a China e Coreia do Norte, entre outros. Ou seja, bastante significativo é esse aqui, ó. Inclusive o Donald Trump, né, esse presidente dos Estados Unidos atual, ele, inclusive, teve um problema muito grande com os deputados do país, porque ele não tinha como o dinheiro para construir os novos muros, as novas cercas, e os deputados não concordavam da forma como ele queria levantar. E teve, inclusive, campanhas, né, de pessoas ricas contribuindo para construir esse tal desse muro, né, para evitar que os mexicanos e outros imigrantes que viessem pelo México entrassem nos Estados Unidos. Aqui, ó, em 2015, o governo da Hungria, né, construiu uma cerca de 175 quilômetros, ou seja, uma cerca enorme, né, na fronteira com a Sérvia. É essa mostrada aqui na foto, né? Para conter a chegada de refugiados. O governo sérvio criticou a atitude, criando tensão entre os dois países, né? Ou seja, esses migrantes não eram da Sérvia. Eles passavam pela Sérvia em direção, né, à Hungria. E aí o governo húngaro fez essa cerca para evitar que essas pessoas entrassem no seu país. Então, as pessoas vinham pela Sérvia e por lá mesmo ficavam, porque não conseguiam passar em direção à Hungria. Ok? Aí aqui ele está recomendando um documentário aqui, Fogo no Mar, né? Vamos seguindo aqui. Diversidades e fluxos migratórios no município. Vamos entender como é que existe essa migração entre municípios? Os fluxos migratórios, ou seja, os movimentos das pessoas migrando, fazem parte da história humana e estão relacionados ao contexto social, político e econômico de cada época. Ou seja, em cada época existe um tipo de fluxo, um tipo de migração, né? No tempo da Segunda Guerra era fugindo da guerra. Hoje em dia é fugindo da fome ou fugindo da falta de oportunidade. Cada época é um contexto diferente. Independentemente dos motivos que levam as pessoas a deixar seu país de origem, as migrações... Desculpa, gente. As migrações fazem parte da dinâmica da produção do espaço geográfico. Dinamizam a economia, ou seja, movimentam a economia, né?
sempre movimentou, e promovem o quê? Diversidade cultural. O que é diversidade cultural? É quando nós recebemos, por exemplo, pessoas da Angola, com seus pratos típicos, com suas danças, com suas músicas. No Brasil, nós vamos ficar mais diversos, nós vamos ter mais tipos de música, mais tipos de comidas, quando nós recebemos povos diferentes, né? No Brasil, nós já temos, né? Você come um quibe, né? Que é de origem libanesa, você come uma tapioca, que é de origem indígena, você come um churrasco, né, que é de origem aqui do Uruguai, né? Então, nós temos uma diversidade já rica, né? E quanto mais pessoas de outros países, de outra cultura nós recebemos, mais rica fica essa diversidade, né? Então, a diversidade cultural nas sociedades que acolhem os migrantes. O caráter global das migrações atuais faz com que migrantes estejam presentes em praticamente todo o planeta. Então, em todo o planeta, praticamente todo país que você for no mundo, lá vai ter uma pessoa que não nasceu naquele país, que veio para aquele país. Eu estava vendo, inclusive, há algum tempo, uma reportagem no Irã, né? O Irã é um país muito fechado, mas lá encontraram alguns brasileiros, né? A mulher que era casada com um iraniano, um outro que foi lá para estudar, né? Ou seja, em todo lugar, até nos regimes mais fechados, tem pessoas de outros países. Uma pesquisa realizada pelo Observatório das Migrações em São Paulo revelou que entre 2000 e 2015, 3.432 dos 5.570 municípios brasileiros receberam pelo menos um registro de imigrante internacional. Ou seja, nós temos no Brasil 5.570 municípios, né? Desde o município de São Paulo, que é o maior, até aquela currutela do Maranhão, que está entre as menores. Mas de todos esses 500 e 5.570, 3.432 tem alguém que migrou. Então, a maioria, a esmagadora dos municípios brasileiros tem imigrantes de outros países ou não, né? Pelo menos um registro de imigrante internacional. Isso aí, a esse caso aqui são de pessoas que vieram de outros países. Então, praticamente a maioria dos municípios, praticamente não, a maioria dos municípios brasileiros tem um migrante internacional, alguém que veio de outro país, ok? É muito provável que o município onde você mora ou onde sua escola está localizada, existam famílias de imigrantes instalados há muito tempo recém-chegadas. Ou você e sua própria família sejam imigrantes. Quem sabe, né? Aqui em Imperatriz nós temos turco, né? O pessoal ali do Tio Ali, que é uma esfirraria que fica ali na Luiz Domingues, eles, por exemplo, são de origem libanesa, né? Do Oriente Médio. Nós temos esses venezuelanos, né? Esses índios venezuelanos que ficam pedindo dinheiro no sinal, também são recém-chegados, né? Também tem poucos anos, estão tentando ainda se adaptar e a gente tentando se adaptar também a eles, né? E existem famílias também entre nós de pessoas que vieram de outros países, né? Continuar aqui. Aqui, né, exemplos de famílias que vieram de outros países, né? Em 2010, um terremoto de elevada magnitude ocorreu no Haiti, agravando a situação de quê? De extrema pobreza, porque o país já era extremamente pobre. Aí, depois dessa tragédia, lascou tudo, né? Esse contexto fez com que uma grande parcela de haitianos migrassem para onde? Para o Brasil. Então, no Brasil, nós já temos muito haitianos. Devido ao exército brasileiro ter ido e ter criado a identidade, muitos haitianos escolheram o Brasil. Desculpa, gente. O Brasil para ser seu novo lar. A Guerra da Coreia, 1950-1953, dividiu o país em dois e fez com que coreanos migrassem para o Brasil a partir da década de 60, né? Então, tem muito coreano no Brasil a partir desse conflito, né? As pessoas ficaram com medo da guerra e vieram para o mais longe possível. É muito comum, gente, você encontrar coreano em São Paulo e no estado do Paraná. São
estados onde tem muitos coreanos mesmo. A maioria dos migrantes coreanos vive na capital paulista, onde são realizados eventos que valorizam a cultura do país. Aí aqui na fotografia é um encontro desse, né, de coreanos em São Paulo. Ok, gente? Então, a gente encerra essa aula. Mais uma vez agradecendo a audiência, a paciência, né, de cada um de vocês. Você vê que agora eu estou usando óculos, porque antes da pandemia eu já sentia muita dor de cabeça, a vista já incomodava, e terminou eu tendo que usar óculos, e agora eu uso óculos. Né? Se ficou mais bonito ou mais feio, não sei, porque feio eu sou mesmo, mas estamos aqui. Ok, gente? Então, comente, curta aí, comente aí no YouTube, né? Dá sua opinião, faz sua crítica, o que o professor tem que melhorar, o que o professor não está mandando bem. Curte aí, chame as pessoas também para seguir o meu canal no YouTube. A gente tem aula, mas eu também crio conteúdos. Alguns de vocês já viram, não é isso? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu.